meus amigos, que bom vocês por aqui novamente. Hoje, nosso tema será o luto. Como será o luto para os espiritualistas? Mas antes de mais nada, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, pois isso é muito importante para nós. Então, vamos ao tema de hoje. Como os espiritualistas vivem o luto? Será que o luto é mais fácil para eles? Tenho visto alguns espiritualistas afirmarem que para quem conhece a espiritualidade, a vivência do luto é mais fácil, pois tendo conhecimento da vida após a morte, sabem que a separação é temporária, portanto não sofrem com o luto como as pessoas comuns, ou como a maioria das pessoas. Tendo familiaridade com o mundo espiritual, muitos acreditam que esse intercâmbio torna a separação pelo luto mais fácil. Mas não é bem assim. No entanto, isso não funciona bem assim. Para começar, essa comunicação não é tão fácil como alguns querem fazer crer. A comunicação direta com o mundo espiritual não é uma bagunça. Ela é controlada pela espiritualidade para evitar interferência prejudicial na programação reencarnatória. Fosse assim, seria aberta a todos, e não apenas para alguns poucos privilegiados, pois para Deus e para o mundo espiritual, privilégios não existem. Existem leis específicas e regras para a comunicação direta entre o mundo espiritual e o mundo físico. A comunicação mental é constante, mas a comunicação direta obedece a certas regras e a certos princípios. Não é assim uma bagunça a casa da mãe Joana, não, tá? Isso existe regras, métodos e condições. Vejam, somos todos humanos e sentimos o luto. Mesmo os animais, de alguma forma, também sentem. Inclusive, existem diversos vídeos que mostram a tristeza e a preocupação com os integrantes de matilhas e manadas, mesmo depois de mortos. Os vídeos, tem vários vídeos, inclusive no próprio YouTube, mostram a preocupação dos animais com os seus semelhantes de sua manada, e de sua matilha que morrem. Um exemplo, por exemplo, são os elefantes. Eles são muito cuidadosos com isso, E eles se preocupam bastante com os seus mortos. Ora, se até mesmo os animais se entristecem com a morte de seus semelhantes, que dirá os seres humanos, conscientes de si mesmos e de sua finitude? O espiritualista que diz levar numa boa o desencarne de entes queridos, ou é um psicopata, ou está querendo se mostrar como um ser iluminado e superior, o que é uma concepção equivocada dos habitantes deste mundo. Somos todos imperfeitos, alguns mais e outros menos. Espíritos evoluídos, encarnados, são exceções e normalmente cumprem uma missão importante na Terra. Espíritos realmente superiores são exceção nesse planeta. Eles não têm necessidade de reencarnar, portanto, a sua vinda aqui é sempre em missão importante. Eles não vêm à toa. Eles não vêm por vir. Eles não têm tempo para isso. Só o fato de estarmos encarnados na Terra já torna evidente a nossa imperfeição. Só o fato de eu e você estarmos encarnados, sermos espíritos encarnados em um mundo de provas e expiação, já demonstra a nossa inferioridade e a nossa imperfeição.
não é verdade? A separação de um ente querido, como por exemplo uma mãe, um pai, um filho ou irmão querido, pela desencarnação, é um baque terrível para qualquer pessoa com um mínimo de sentimento e amor no coração. Não importa suas crenças, a não ser que você tenha algum transtorno mental que embote a sua sensibilidade. Ou seja, uma pessoa mentalmente sadia ou dentro da normalidade sente sem dúvida alguma o desencarne de um ente querido. Não seria possível ser de outra forma. Mas dizem alguns espiritualistas que o sofrimento do luto é apego e que o apego é um defeito e uma fraqueza. Mas quanta insensatez! Quando amamos, queremos o nosso ente querido perto de nós. Isso é natural, não tem necessariamente nada a ver com posse. Cada olhar, cada abraço e a presença física do nosso ente querido perto de nós é muito importante para a nossa vida e para a nossa felicidade, e também para a nossa harmonia interior. O desencarne é muito diferente de uma ausência física temporária. É uma ausência para sempre nesta vida. Pelo resto de nossas vidas, não mais teremos esta pessoa fisicamente ao nosso lado. E isso nos impacta muito. Quem perde um ente querido e amado, nunca mais será a mesma pessoa. A vida nunca mais será a mesma. Não sou eu quem digo isso. É a psiquiatria, composta por médicos profissionais e estudiosos da mente humana. Não se trata de posse, se trata de sentimento humano. Negar isso é desconhecer a natureza do ser humano. O desencarne muda completamente a vida das pessoas, tanto de quem parte como de quem fica. É uma mudança drástica e definitiva em nossa vida neste mundo. Por um lado, o vazio e a angústia de quem fica. Por outro, a partida brusca para um outro mundo, deixando tudo para trás. Sua família, amores, sonhos, projetos e o próprio corpo físico. Não é fácil para ninguém, sem contar que a saudade fere dos dois lados. A interação entre o mundo físico e o mundo espiritual é muito diferente da interação entre dois espíritos no mesmo plano. Isso é óbvio. A interação entre um espírito encarnado e desencarnado é muito diferente entre a interação entre espíritos encarnados ou espíritos desencarnados entre si, que estão no mesmo plano. É muito diferente. O sofrimento pelo luto afeta toda a humanidade, sem exceção. A dor é a mesma nos 4 cantos do mundo. No entanto, a reação a essa dor é individual e cultural. A essa dor é individual e cultural, repito. Cada um lida com o luto de forma pessoal. Vejamos 2 exemplos de 2 espíritos altamente espiritualizados, sem os querer comparar. Os 2 lidando com a morte, em situações diferentes. Temos no primeiro caso uma passagem na vida do Chico Xavier, um médium que praticamente vivia entre o mundo físico e o mundo espiritual. No entanto, ele ficou apavorado e entrou em desespero quando o avião em que viajava passou por uma turbulência. Ora, ele sabia que a morte não existe. No entanto, mesmo assim teve medo de morrer. Isso é natural. Nosso corpo material possui o instinto de sobrevivência. Diante da morte, nossa ou de outro, nos confrontamos com a finitude da nossa vida na Terra. E isso não é fácil. Em outro exemplo,
Quando Jesus soube que seu amigo Lázaro havia desencarnado, ele se entristeceu. Ora, ele sabia que a morte não existe. Jesus é um espírito evoluído, mas mesmo assim sentiu a morte do amigo. Foi um golpe emocional para ele. Como então alguns se julgam mais espiritualizados que o próprio Cristo, por se dizerem imunes ao sofrimento do luto? Essa passagem bíblica, né, quando Jesus soube da morte de seu amigo Lázaro, foi um baque emocional para ele. Segundo as Escrituras, ele ficou triste. Sendo ele altamente espiritualizado, ele sabia que a morte não existe. No entanto, mesmo assim, a morte do seu amigo o abalou e o entristeceu. Né? De outra forma, ele não demonstraria nenhum sentimento de tristeza, né? Se a vida física do seu amigo não fosse importante para ele. Estes exemplos demonstram que o conhecimento da espiritualidade não nos torna menos humanos e insensíveis à dor física e emocional. Muito pelo contrário, nos torna mais sensíveis e humanos. O conhecimento da espiritualidade não nos torna pessoas frias, não é? Sem sentimentos ou com os sentimentos completamente controlados. Isso não existe, muito menos na Terra. Né? Todos temos sentimentos. E o nosso próprio corpo físico e as reações do nosso próprio corpo físico afetam o nosso espírito e vice-versa. O conhecimento espiritual, no caso do luto, não impede o sofrimento, mas nos torna mais resilientes e mais aptos para lidar com a dor da separação. É consenso na psiquiatria que a fase do luto é necessária para a nossa saúde emocional e mental, e que reprimir os sentimentos do luto pode evoluir para casos graves de transtornos mentais sérios, inclusive a depressão. No luto, as pessoas que não acreditam na espiritualidade também podem lidar satisfatoriamente e de forma sadia com o luto, pois a resiliência e o amadurecimento emocional não está necessariamente ligado a crenças. Cada caso é um caso. Mesmo aqueles que não têm crenças podem lidar de forma sadia com o luto. Eu digo de forma sadia, não que não sofra, que não sinta, que não lamente, mas que passe pelo luto de uma forma sadia e equilibrada. A diferença entre o luto do materialista e do espiritualista é, sobretudo, a esperança. A esperança do reencontro ou a certeza da separação eterna. Por um lado, o espiritualista, que acredita que haverá o reencontro futuro, e a certeza do materialista de que tudo acaba com a morte do corpo. Portanto, a separação é definitiva e eterna. A esperança do reencontro com nossos entes amados que partiram, a esperança da continuação da vida não impede, mas abrevia o sofrimento e evita complicações causadas pelo luto reprimido, causa de várias doenças psíquicas que precisam, inclusive, de tratamento profissional. O luto complicado, como é chamado na psiquiatria, pode causar inúmeros transtornos mentais, inclusive a depressão, que pode causar, inclusive, a morte. Ou outras formas de transtornos físicos, né? De doenças físicas, pois é consenso na ciência que a nossa mente e o nosso emocional influem na nossa saúde física. A comunicação espiritual ajuda na operação sadia do luto. Mesmo para quem não tem mediunidade aflorada, pois todos nós temos mediunidade, em maior ou menor grau,
é possível a comunicação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Existem diversos meios de comunicação entre os mundos, como a psicografia e outros meios de comunicação através de médiuns, ou através de sonhos e telepatia. A comunicação direta entre os dois mundos não é fácil e depende de vários fatores e condições apropriadas nos dois mundos, além de permissão da espiritualidade superior, pois somos todos monitorados para o nosso bem o tempo todo. Não pensem vocês que estamos aqui jogados ao léu. Não. A espiritualidade nos acompanha e somos monitorados por nossos mentores e por espíritos familiares o tempo inteiro. Isso não quer dizer que eles intervenham na nossa vida o tempo inteiro. Não, mas eles monitoram. No entanto, a comunicação através dos sonhos, quando o espírito se liberta do corpo físico, e a comunicação através do pensamento, telepatia, são os mais comuns. São as formas mais comuns de comunicação entre os mundos. Aliás, a comunicação entre espíritos encarnados e desencarnados é mais comum do que imaginamos. Muitos pensamentos que acreditamos serem nossos, não são. Sendo assim, podemos, com algum treino, força de vontade e ajuda dos nossos mentores, acessar conscientemente os pensamentos dos nossos entes queridos e assim nos comunicarmos com eles de forma direta. É claro que para a comunicação telepática acontecer, precisamos estar na mesma frequência do nosso ente querido. E o nosso ente querido precisa também estar disponível, pois eles também têm suas vidas e responsabilidades no mundo espiritual. E, portanto, não estão o tempo todo ao nosso dispor. Não é porque você deseja se comunicar com o seu ente querido que partiu em determinado momento que ele estará disponível, pois ele também tem obrigações do outro lado. A vida continua. Eles podem também estar em perturbação temporária, o que inviabiliza a comunicação, mesmo que em pensamento. Ao partir deste ponto, entramos em um período de perturbação que pode durar de minutos, horas, dias, meses, anos e, em alguns casos, até séculos. Depende do estado mental do nosso ente querido, né? Então, nesse estado, a comunicação é muito difícil, praticamente impossível, por estarmos em frequência diferente, né? Então, é muito mais fácil você se comunicar com um ente querido que esteja na sua própria faixa de vibração ou numa faixa superior do que se comunicar com um espírito que esteja numa faixa de vibração bem inferior, pois ele estará em tal estado de perturbação que não conseguirá compreender a sua comunicação. Ele pode até sentir o teu sentimento de tristeza ou um sentimento de incentivo. Quando você ora por ele, ele sente um alívio. Mas essa comunicação é a nível de inconsciente, não é conscientemente. Mas seja como for, o meio de comunicação, nada substitui a presença física dos nossos entes queridos, pois uma parte de nós e da nossa história se vai junto com eles, e não poderia ser diferente, dada a importância que eles tiveram e têm em nossas vidas. Mas é bom lembrar que o amor sempre vence, e Deus não separa para sempre o que o amor uniu. É a lei de atração e a lei do amor. O amor une, né? Não é possível essa separação permanente, né? Deus não permitiria isso. Deus é amor. Desde que o sentimento da despedida não seja exagerado, doentio e obsessivo, sentir a dor da separação e da saudade dos seres amados
que nos precederam no retorno para o nosso verdadeiro lar, não é falta de fé ou de espiritualidade, é muito menos fraqueza. É simplesmente parte da nossa natureza humana, que jamais deve ser criticada ou sufocada, pois é a manifestação do mais sublime sentimento do universo, o amor. Então, sem julgamentos, se permita chorar quando eu estiver triste, rir quando eu estiver alegre, sentir saudade ao lembrar de seus entes queridos e de bons momentos. Se permita ter sentimentos e os expressar. Seja verdadeiro e autêntico. Seja o que você é e demonstre seu amor aos seus entes queridos, onde estiverem. Seja gentil e compreensivo consigo mesmo. Jamais negue ou reprima uma palavra de carinho, um abraço afetuoso, para com seus entes queridos, tanto estando eles presentes fisicamente ou ausentes no mundo espiritual. Isso é ser humano, isso é ter sensibilidade. Sentir e expressar sentimentos só demonstra a sua humanidade e torna evidente a centelha divina que habita em todos nós. Sua saudade, estando ser amado neste ou em outro mundo, quando estamos em equilíbrio, apenas demonstra o nosso amor e que nós nos importamos com eles. Não se preocupe, Deus está em todo lugar e pode ter certeza que o ser amado está sendo bem cuidado por um Pai amoroso e cuidadoso, e pela nossa família espiritual, que é muito maior e mais unida do que podemos imaginar. Família unida pelo amor, através dos séculos e dos milênios e incontáveis vidas. Ninguém jamais está ou estará sozinho. Temos uma imensa família espiritual. Família essa, amores, que adquirimos através dos milênios, através de incontáveis encarnações. Foram nossos pais, nossos avós, nossas esposas, nossos maridos, nossos irmãos, nossos filhos. E este amor perdura através dos séculos e dos tempos. Essas pessoas nos esperam do outro lado. Elas estão lá, na nossa casa e nosso mundo real. Jamais estaremos sozinhos. Nunca. Isso é ilusão. Sempre teremos nossos entes queridos ao nosso lado, aqui e no outro mundo. E ficamos por aqui. Namastê. Desejo a todos a proteção de Deus, que Ele nos ilumine, nos abençoe, nos guie, nos dê discernimento e equilíbrio. Então, até logo e até uma nova oportunidade, se Deus assim o permitir. Tchau.